E aí, galera da ETEC, beleza, pessoal? Vamos aí dar continuidade a essa aulinha aqui, ó. Essa aulinha que a gente começou segunda-feira e para quem é da administração vai começar na quinta, mas nós estávamos falando aqui sobre pintura, teatro e história. Vocês tiveram algumas questões para responder, enfim, algumas pessoas responderam. Por que eu fiz isso, professor? Por que você fez isso, professor, para a gente responder as questões? Cara, eu fiz isso porque você precisa se ligar na aula. O pessoal não está ouvindo as aulas. Eu tento aqui fazer aula dessa forma. Eu não consigo colocar minha carinha aqui ainda. Eu vou tentar semana que vem estudar, ver se eu consigo fazer algum programa, mas deve ter algum problema de entrada no meu som aqui, que aí o som fica ruim, como a gente fez, como vocês viram no começo da pandemia, o som não ficava legal. Então eu optei aqui falando de novo para vocês, eu optei por gravar a tela com o celular. Eu acho que é um jeito que funciona. A gente vai falar agora sobre o negócio pintura e identidade nacional. A gente vai ler aqui, eu vou ler para vocês, vou explicar alguma coisinha. Espero que vocês fiquem atentos aí, tenta não correr. Às vezes a gente assiste alguns vídeos, eu mesmo já expliquei isso para vocês, eu ponho para correr, mas não é a mesma coisa de você ouvir a gente falar aqui. Lógico, se eu falasse muito devagar, tudo bem, mas às vezes eu falo rápido, então eu acho que não precisa pôr para correr. Dá meia horinha de vídeo, né, gente? Vamos lá, tá acabando já, falta só 2 meses, 1 mês e meio. Gente, pintura e identidade nacional. Olha só, o que acontece? O fenômeno da constituição de nações modernas ocorreu no século XIX, 1800 e alguma coisinha, século XIX. Então, Constituição das Nações Modernas. O que a gente conhece de nações modernas hoje começou aqui. Ah, professor, mas então não era desse jeito? A gente não vai entrar nesse mérito de questão, mas era um pouco diferente a compreensão de mundo que a gente tem hoje do que o pessoal tinha nessa época. Então, para compreendermos a formação dessas novas organizações sociais, lembra, a gente está sempre falando de organização social e de meio social. Ó, deu um zoom aqui, ó. É necessário entender o conceito de identidade nacional. O que é uma identidade nacional? Responde para mim, o que você acha que é a identidade do Brasil? Como é que você acha que a gente vai fazer essa identidade nacional? Hoje eu não vou colocar nenhuma pergunta lá para você responder no trabalho, mas eu queria que você respondesse para mim o que é uma identidade. Como é que eu sei que a coisa é daquela nação? O que faz uma identidade de uma nação? Então você vai responder para mim, eu vou depois, eu vou tentar, eu vou conseguir amanhã, na hora dessa aula, hoje que você está vendo essa aula, eu já vou anotar o seu ponto positivo para todo mundo que comentar. Professor, agora, os homens, o seguinte, isso aqui as mulheres vão comentar a identidade nacional. Os homens vão falar sobre a identidade nacional de um perfil feminino e as mulheres vão falar da identidade nacional de um perfil feminino. Olha que legal. Professor, por que você vai fazer isso? Porque tem gente que copia a resposta do outro lá em cima. Então, ok? O conceito de identidade. Professor, não entendi. Faz do jeito que você quiser. Responde lá. Se você quiser copiar, também copia. Também cansei de fazer isso. Responde aí, eu dou um ponto positivo para quem responder. Um dos elementos para a construção, esquece que eu falei, professor, você está ficando louco, eu não vou voltar isso daqui, vou começar a fazer aula de novo, não. Um dos elementos para a construção do sentimento de nação deve-se ao movimento de independência ocorrido no Brasil em 1822. O que significa um sentimento de nação? Ele deve-se ao movimento de independência. Por que se deve ao movimento de independência? Professor, por que se deve ao movimento de independência? Porque aí você realmente foi um país diferente de ser uma colônia de Portugal. Antes a gente era colônia de Portugal, eles vinham para cá e só vinham extrair as coisas. Então é como se fosse um lugar para você ir trabalhar, não é um lugar para a sua nação. Na literatura é possível perceber esses ideais expressos na exaltação da pátria a partir de autores como Gonçalves Dias e Álvares de Azevedo, que participaram do romantismo. Lembra que a gente falou do romântico, que é o cara, que é o ideal. Ai, que lindo, maravilhoso, nós vamos conseguir. Gente, olha aqui, tá voltando aqui. Isso tinha na literatura. E agora tem aqui também. Mas era mais ou menos por essa época aqui, ó. Lá na Revolução, lá que a gente estudou sobre a França. Lá era 1830, se eu não me engano. Então, para a construção dessa identidade nacional, foi criado um conjunto de referências,
o hino nacional, a bandeira e as festas cívicas. Quem sabe o dia da bandeira? Geralmente o pessoal não sabe, né? O dia da bandeira nacional. Eu falei para vocês, eu mostrei um vídeo para vocês na Semana da Pátria sobre o hino nacional. Eu não sei quantos assistiram. E eu acho muito interessante a história do hino nacional. Vocês podem lá depois procurar, é um link da Super Interessante. É muito legal a história sobre o hino nacional. Você sabe, é uma coisa que é a sua identidade, a identidade do seu povo, né, gente? Então, a construção dessa identidade nacional foi criado em conjunto de referências. Para isso, foi criado um conjunto de referências. Hino nacional, bandeira da nação, festas cívicas, o dia da independência, hoje em dia nós temos a proclamação da República, e aí tem outras festas. Quais outras festas cívicas vocês lembram aí? Alguém lembra aí outras festas cívicas? Aqui em 1822, qual será que tinha? Porque a proclamação da República não tinha ainda, que foi segunda-feira agora, dia 15 de novembro. Mas aí eles vão colocando as festas cívicas para a gente poder lembrar ali da nação. Lembra que os Estados Unidos é famoso, né, também por causa dos filmes, que é 4 de julho, né? Então, o cara, nossa, os Estados Unidos fazem isso excepcionalmente bem. Gente, se quem faz esse negócio é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é bandeira de... Você fala, professor, mas será que é só nos filmes que tem bandeira pendurada na porta? Não. Eu já falei com gente que morou lá, muitas pessoas colocam as bandeiras dos Estados Unidos, eles têm orgulho da nação deles. Ah, professor, mas eu não tenho muito orgulho da minha nação, não. A nação no Brasil é meio, sei lá, né, cara? Você tem muito orgulho? Então, eu não sei, né, vocês, mas lá o pessoal tem um pouco de orgulho. Claro que eles estão cagando e andando pra gente, né? Gente, ó, convenhamos, né? Os Estados Unidos, se você mandar os Estados Unidos mostrar onde é o Brasil, é capaz de ele mostrar no mapa que é lá na África. Então, o pessoal dos Estados Unidos, um estudo muito bom, tal, mas eles estão preocupados com o focinho deles. Você que se lasque, ninguém está interessado com você, não. Então, dependendo, os caras acham que a gente vive na selva aqui no Brasil. Eles não sabem que tem cidades aqui, eles não sabem que tem monumentos, né? Lógico, não são todos, né, pessoal? Óbvio, né? Mas, assim, é um consenso geral da população. E a população do Brasil também acha que nos Estados Unidos só tem rico. Nos Estados Unidos é tudo maravilhoso e também tem porcaria, lá tem merda lá também. Então, vai dar merda também lá. Então você precisa ter essa nação. E como é que a arte vai ajudar nisso? É exatamente aqui, ó. A representação de imagens que fortalecem os ideais conferidos a esses símbolos nacionais dependeu em grande parte do trabalho de pintores e escultores que ilustraram os grandes acontecimentos dessas nações. Óbvio, pessoal, 1822 não tinha fotografia, cara. 1822 a gente já falou sobre fotografia. Fotografia foi nascer 1800 e lá vai bolinha, velho. Lá vai Zé, e lá vai número. 1880 e foi, demorou ainda uma fotografia legal para isso. E como eu falei para vocês, entre 1900 e 2000, hoje em dia, em um dia, tira mais foto do que no século passado inteiro. Então, um dia hoje tira mais foto. Então, é muito. Hoje em dia, você tem representação através de fotografias, é claro, óbvio, muito mais do que naquela época. Cara, como não tinha, ele tinha que pintar, velho. Ele tinha que pintar, ele tinha que esculpir, que ela ilustrar os grandes acontecimentos para aquilo ficar para as próximas gerações, para você poder olhar e falar: uau, que quadro maravilhoso, uau, que batalha legal. Hoje você assiste ali um filme de guerra, onde as pessoas vão lá e lutam pelos seus ideais, um filme de guerra, e você fica: nossa, pá, que legal, a galera lutou. Se você ler aquilo num livro, talvez não vai ter a mesma sensação de você ter as imagens, a música, você ter os atores. Então a realidade, a imersão é muito maior no meu ponto de vista. Tem gente que acha que o livro é melhor. Eu também concordo que o livro também é extremamente bom, mas qual é a diferença aqui principal entre o livro e o filme? Porque no livro, se você fala que tem uma moça bem vestida, o seu bem vestido é diferente do que o que era bem vestido naquela época. Então, quando você faz no filme, você coloca exatamente, lógico, o que os diretores, o pessoal da arte quis fazer, mas eles colocam ali aquela ideia, aquela roupa daquela época, por exemplo,
que se você não conhece a roupa daquela época, você não vai saber como é que é. O cara não vai ficar descrevendo no livro as roupas que os caras usavam. Então, uma mulher bem vestida, um homem vestido, um homem com roupa de soldado, você já vai pensar no homem com roupa verde. Quem disse que todos os soldados usavam roupa verde? Cara, não sei, professor, mas não sei, mas a gente já pensa um soldado de roupa verde, um soldado tem que ser roupa verde. Se você está lendo o livro, você já vai pensar isso, mas às vezes o filme vai retratar um soldado com uma outra roupa, uma outra cor de roupa, porque às vezes naquela época ou naquele povoado, naquela sociedade, o soldado tinha uma outra cor de roupa. Então, essa é a diferença. Por isso que a gente é imergido, é inserido dentro de um filme e dentro de imagens. Essas imagens puxam a gente. Então, o Brasil transformou-se aqui, entendeu? Essa é a importância das imagens para isso. Então, o Brasil transformou-se em sede administrativa do Império Português em 1808, com a vinda da família real para o Rio de Janeiro. Você sabe disso. O Dom João VI tinha como plano fundar uma escola de artes e ofícios no Brasil, que seguisse os moldes das academias europeias, com o intuito de formar artistas que servissem ao Império. Professor, peraí, vamos lá, 1808, por que o Dom João VI veio para o Brasil? Galera, vocês lembram que o Dom João VI veio para o Brasil e ficou 14 anos sem tomar banho? Vocês lembram dessa história? Se alguém lembrar, fala aí para nós. Você lembra da história que o Dom João VI veio para o Brasil e eles não tomavam banho aqui? Porque lá na Europa eles não tomavam quase banho. Você lembra dessa história? E aí, é fake ou é verdade? É fake ou não? Fake news ou não? Então, gente, eles vieram lá fugindo, porque o Napoleão estava destruindo tudo lá, os caras vieram correndo para cá. E dizem que esqueceram um monte de ouro deles, estavam fugindo, mano, os caras saíram fugindo de lá do Portugal. E diz que esqueciam as coisas, assim, tipo... malas com ouro, com roupas chiques, com coisas de valor, porque os caras estavam com medo que o Napoleão chegasse, velho. Colocou tudo no barco, foi, não, vai, zarpa e vão para lá. E isso daqui também, segundo alguns historiadores, que eu gosto de ler sobre isso, essa vinda da família real aqui ao Brasil ajudou que o Brasil continuasse sendo um país grande, porque senão talvez se Portugal fosse conquistado e se a coroa lá de Portugal caísse, talvez no Brasil a gente começaria a se dividir aqui, cada estado naquela época, né? Eu esqueci como é que chamava o nome, ele iria, como se fosse um estado, ele iria se transformar num país, enfim, tem esse monte de coisa que aconteceu no resto das Américas, tá bom? Na América do Sul, por exemplo. Então, gente, o cara veio para cá e o que ele queria? Ele queria que seguisse os moldes das academias europeias, com o intuito de formar artistas que servissem ao império. Ele não quer formar um artista. Ah, velho, você quer ser um artista? Ah, eu quero ser um artista. Dom Pedro, ou Dom João, desculpa. Dom João VI, oi, fala, meu amorzinho. Eu queria, você sabe, eu queria ser um artista. Ah, então peraí, eu vou te formar um artista. É nada, velho. Ele queria que o quê? Cadê? Estamos aqui, que servissem ao império. Vamos ver aqui, eu mudei a página. Eles queriam que a coisa servisse ao império. Não quer que você faz. Não quer que você faz arte porque para ficar bonito. Ele quer que você sirva ao império. Artistas franceses foram convidados a lecionar no país, 1816, compondo o que seria conhecida como a Missão Artística Francesa. Olha que legal. Nossa, professor, mas esses caras faziam isso porque eles gostavam tanto de artes? Óbvio que esse pessoal gostava. Eu imagino que eles tinham muito mais... quer dizer, eles não tinham muito mais... Eles tinham mais contato. Tinha ou não tinha, professor? Pô, cara, eu acho que eles tinham mais contato com a arte do ponto de prestar mais atenção na arte e dar mais valor para ela. Eles não tinham tanta variedade artística como a gente tem hoje. Hoje, você entrar no YouTube, você põe no Spotify, qualquer coisa, você tem uma variedade artística excepcional, muito. Então fica até difícil você escolher alguma coisa. Mas nessa época, a variedade... Lógico que no mundo existia uma variedade artística, óbvio que existiam várias pessoas que faziam coisas diferentes no mundo inteiro, mas você não tinha acesso a isso. Então o cara tinha que tocar. Eu quero ouvir uma música lá do Japão. Velho, ou você vai pro Japão ou você traz o japonês para tocar, porque não tinha um disco para tocar, ou alguém que vai lá estudar a música e vai tocar. Então essa missão artística, ela veio aqui para o Brasil para transformar o Brasil na Europa. Ela não veio aqui para falar assim, vamos fazer os artistas que... Não, que se foda o que o brasileiro pensa, que se dane. Que o povo que morava aqui, que se lasque. Essa vinda dos artistas foi coordenada por Joaquim Le Breton
e secretário perpétuo do Departamento de Belas Artes do Institut de France. Institut de France. No mesmo ano, a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios foi inaugurada. Então, porque, gente, olha só que coisa maluca, velho. O cara precisa fortalecer o ideal de nação no Brasil. Então, o que ele faz? Ele traz todo o pessoal lá da França, ele traz o pessoal da Europa para criar aqui obras de arte, para criar aqui uma beleza que você vai olhar e vai falar: Brasil, o Brasil é belo, o Brasil é lindo e maravilhoso. Então, assim, trouxe os caras franceses, tudo bem. Porque se ele chegasse aqui, sinceramente, você imagina se ele chegasse aqui e pegasse as pinturas dos índios. Até hoje os caras acham que as pinturas indígenas são ruins. Até hoje tem preconceito com as pinturas africanas. Então você imagina se nessa época, que eles não teriam preconceito, uma discriminação muito forte, ele não iria se entender como nação, a maior parte das pessoas, né? Não todos. Mas, enfim, tem que fazer uma obra de arte clássica aqui nesse ponto. Então traz os franceses para cá que eles vão fazer. Em 1820, a escola passou a se chamar Academia Real de Desenho, Pintura, Escultura e Arquitetura Civil. E em 1826, a Academia Imperial de Belas Artes. Né? Foi a primeira escola de belas artes no Brasil responsável por... Deixa eu ver se eu... Cadê aqui? Aqui, ó. Ops. Aqui, ó. Foi a primeira escola de belas artes no Brasil responsável por trazer o modelo de ensino europeu. Olha aqui, que lindo. Europeu, gente. O termo arte brasileira, ele até colocou entre aspas, galera. Passou, então, a designar preferencialmente as obras artísticas que representassem os eventos da história nacional. É óbvio que a obra brasileira era você retratava o Brasil ao estilo europeu. É óbvio, né? Você vai, eu vou falar do Brasil, mas eu vou falar do estilo europeu. Então, a identidade do Brasil nas artes não estaria presente ao estilo europeu, cara. Então, aí você fala, poxa, sacanagem, né, professor? Pô, que merda. A arte cumpriria, assim, a função de representar os grandes feitos e os heróis dessa nova sociedade ainda em processo de construção, e também serviria como documento dos acontecimentos nacionais. Por que o maluco colocou nova sociedade entre aspas, pessoal? Porque não é nova sociedade. Era a sociedade que estava lá na Europa. Ele veio enfiar a goela abaixo nos índios, enfiar a goela abaixo nos negros, trouxe escravo de lá. Está pouco se deixando, mas é uma nova sociedade. E é uma sociedade nova. Ele pegou, é uma sociedade escravocrata que veio aqui, escravizou a galera aqui, pegou os nossos recursos naturais, pegou o ouro, pegou tudo que precisava, vendeu e ficou rico às nossas custas. Então, eles não estavam heróis, né? Eu acho que esses heróis aqui dessa nova, acho que até os heróis eles poderiam ter colocado entre aspas, porque eles não eram heróis, né, gente? Assim, os caras vieram aqui e matou. O pessoal fala, nossa, que bom, né? Descobriu o Brasil já estava aqui, cara, os caras estavam aqui. Fomos conquistados, foram os índios, coitados, os índios estavam aqui de boa, nadando pelado lá. Essa vai pro pessoal que gosta das minhas frases. Os índios lá nadando pelado de boa, chegou os europeus lá com um monte de roupa para os caras terem que se vestir, né? Aí ele veio, gente, o que ele vai colocar? O que ele vem colocar aqui no Brasil? Ele vem colocar os caras com aquelas roupas europeias. Por quê, professor? Mas a roupa europeia não é legal, professor? Pá, roupa europeia não é bacana? É bacana lá que é frio, cara. Vai você usar. Aí a galera fala assim, não, gente, vocês têm que usar roupa tem que pôr manga, tem que pôr saias compridas, tem que pôr aqueles espartilho, velho. Imagina o calor que não fazia naquela pega, velho. Você é louco, cara. Imagina aqui os caras na floresta com aquele monte de roupa, mano. Senhora, você é louco. Então, essa nova sociedade, o cara já colocou aqui, entre aspas, meus amigos, os estudantes da ETEC, que não presta muita atenção na aula, ele já colocou essa nova sociedade, mas não era nova, cara, é nova, ele só deu uma maquiada. O tal francês aqui, Jean-Philippe Debrecht, Jean-Baptiste Debrecht, nossa, que nome esquisito, eu leio esse nome que não consigo entender. Foi um dos artistas franceses que, vindos para o Brasil, se identificou com o papel de ilustrador
e documentarista das cenas da época, como se pode ver na obra Coroação de Dom Pedro, em 1828, na página seguinte. A gente vai ver já essa obra. Nessa obra, Debrecht constrói uma das primeiras referências da iconografia da pintura histórica brasileira. Representa o Dom Pedro no trono. Ai, que bonito Dom Pedro no trono, de maneira majestosa, com inúmeros atributos. O colar de penas de galo silvestre. Você imagina que coisa bonita, né, pessoal? O colar de penas de galo silvestre. Que coisa... Vocês querem usar um desse? Mandar vir. O manto, o cetro alto com o dragão de Bragança, o uniforme militar e as botas de montaria. Olha, devia ser um negócio chique pra caramba, hein? Essas botas de montaria com manto, com cetro. Nossa, devia ficar top. Então, o Debrecht funde inúmeras referências políticas e, próxima página, e religiosas. Por que ele faz isso? Visando criar uma identidade específica para um novo império. Ele vai juntar essas coisas aqui. Vamos passar? Ops, passou. Aqui, ó. Tudo isso daqui, ó. O que o cara fez? Ele juntou todos esses elementos que eu acabei de falar para você. O colar de penas de galo silvestre. Mano, deve ser lindo o galo silvestre. O manto, o cetro, tudo isso daqui ele juntou nessa imagem aqui. Pá, vamos lá ver a imagem. Olha só que lindo. Visando criar uma identidade específica para o novo império. É importante destacar que Debrecht era um dos pintores oficiais do império, sendo responsável pela representação das imagens de poder, política e cultura. Professor, peraí, vamos lá. O cara fazia o quê? Ele representava imagens de poder, política e cultura. Ele era o cara. Ele tinha que dar a imagem que o chefe queria. Então o chefe chegou e falou: olha, vamos colocar aqui. Então, será que era desse jeito? Ó, esse cara aqui tá meio barrigudinho, né? Tá vendo? Meio gordinho. Então, a Coroação de Dom Pedro, olho sobre tela, Jean Batista, em 1828. Então, coroou ele aqui rei. Então, você precisa fazer o quê? Você precisa fazer uma tela para isso. Uma tela que vai mostrar toda a pompa, toda a realeza que existe ali. E você vai fundir os elementos que ele falou ali no texto. E você vai fundir esses elementos. E você tem aqui uma representação. As pessoas vão olhar e falar: nossa, ele realmente é um rei, né? Olha que lindo, maravilhoso. Esse é o nosso rei, Dom Pedro e tal. E o pessoal vai olhar o quadro, vai ficar admirado. Entendeu? E aí por aí vai. Enfim, você acha que mesmo que ele estava querendo saber muito das pessoas, apesar que o Dom Pedro parece que era um cara mais gente boa. Então vamos lá. Depois mas isso é uma conversa para outra aula. Vocês não estão prontos para essa conversa agora. O brasileiro, agora vamos aqui, ó. O brasileiro Vitor Meireles, olha só, 1832 a 1903, estudou na Academia Imperial de Belas Artes, na AIBA, que a gente acabou de falar, e foi um dos pintores representantes do ideário da pintura histórica do Brasil. O que ele foi fazer? Ele foi pintar as primeiras coisas, a história. Ele não foi pintar aqui, ó, o cara estava pintando, vamos ver se eu volto aqui, volta um negocinho. Ele estava pintando aquele momento, então provavelmente ele chegou lá, ele deu uma olhada no Dom Pedro, ele demorou para fazer esse quadro, certamente. A sala lá, os salões e tal, ele ficou lá vendo, ele ficou desenhando. Olha, tem perspectiva aqui, olha, o pessoal já estava sabendo da perspectiva. Olha só, os lustres aqui, todos em perspectiva. Tá vendo? Olha, a galerinha aqui, tudo em perspectiva. Então, o pessoal já tinha essa noção de pintura e de desenho. Óbvio, né? Nós estamos aqui em 1828. Então, gente, isso daqui já é bastante, ó. E o quadro tem 340 centímetros por 640 centímetros. Então, 6 metros e 40 por 3 metros. Então, o quadro é muito grande, é muito imponente. A pessoa ia chegar lá, ia dar de cara e falar: nossa, que rei imponente, que rei grande. Se ele fizesse um quadro pequenininho assim, igual tá aqui, as pessoas iam olhar e falar: é um reizinho meia boca. Então, você já tinha que fazer o quadro grande, que era pra galera ver mesmo. Tá? Vamos lá, o outro quadro aqui, ó. E é aqui que a gente vai terminar a nossa aulinha, ó. Para você que tá aí com sono e precisa dormir. Então, esse cara aqui, ó, o Vitor Meireles, ele estudou as coisas para ele poder pintar a pintura histórica. Então, ele começou a pintar algumas coisas históricas do Brasil. Poxa vida, professor, mas como é que ele vai pintar um negócio histórico se ele não estava lá? Então, vamos lá, ó. Uma de suas principais obras, Primeira Missa no Brasil, trata-se da representação da primeira missa, que passou a se configurar como um dos primeiros documentos iconográficos
de contato entre portugueses e indígenas. Ah, professor, que lindo. Então vamos lá, vamos ver aqui, ó. Ok, vamos lá. Você olha a tela, olha que lindo, maravilhoso. Então você tem aqui o pessoal aqui da missa, você tem os índios aqui do lado. Então, para quem olha isso daqui, fala se não é bonito, galera. Olha só, legal, né? O pessoal tá ali, tá, o cara tá fazendo aqui, ó, as orações, tá colocando ali alguma coisa ali, não sei o que tá. Que tem os índios estão aqui, todo mundo aqui paradinho, prestando atenção de boa, calminhos, olha só, tá vendo? Que legal, né? Então, o cara veio, precisamos produzir alguma coisa para contar essa história de forma visual. Então vamos lá contar. Então como é que ele contou? Ah, agora que vem aqui. Espera aí, vamos lá, olha só. Vamos embora aqui, ó. Ops, vira aqui. Não tá indo? Foi. A obra Primeira Missa no Brasil é uma construção ideológica a respeito do contato entre portugueses recém-chegados e os habitantes locais, para conferir uma ideia positiva de nação. Peraí, professor, eu não sei o que é uma construção ideológica e por que positiva de nação? Ele vai construir uma ideia. Uma construção ideológica você vai construir um pensamento. As pessoas não sabiam como que estava acontecendo, o que acontecia aqui, ou o que aconteceu no passado. Então você precisa construir essa ideia na cabeça das pessoas. Como é que você vai mostrar isso? Então você vai aqui para conferir uma ideia positiva de nação. Por que positiva, professor? Porque imagina se você era o indinho que estava lá andando pelado e os caras chegassem lá para te dominar, para te pegar. Você ia gostar? Lógico que não, né? Você ia falar, pô, mano, sacanagem com nós aqui, né? Então, ó, vamos lá. É possível observar no primeiro plano da cena os índios assistindo à missa inaugural, proferida por Henrique de Coimbra. Se você já viu esse nome, saiba que ele estava fazendo essa missa aí. A disposição das figuras, e agora vem a parte artística importante para você entender como é que o cara faz isso. Por que ele faz isso? Porque ele entendia de pintura e ele queria passar uma ideia positiva do negócio, né? Que foi positivo para quem? Só para quem veio dominar, porque para os caras que foi dominado, se você acha que foi positivo, você está redondamente enganado, meu amigão. Ó, a disposição das figuras e da iluminação na tela convida o observador a assistir à missa à distância, tá? De modo que seja contagiado pelo sentimento de fascinação e adoração que envolve cada um dos personagens que compõem a cena. Puxa, você fica, sabe aquela musiquinha que, quando aparece acontece alguma coisa e aparece aquela música, ao mesmo tempo em que direcionam sua atenção para a cruz, situada em um ponto mais alto do quadro. Pode-se perceber que os indígenas são representados como se compreendessem o significado do ritual católico e, por isso, estão sentados de modo a não perder qualquer parte da cerimônia. Gente, isso daqui... Presta atenção, o que é isso aqui, ó? Ele está te mostrando aqui nessa imagem que está todo mundo falando, uau, que legal, por que não ficamos sabendo disso antes? Que povo bacana, que povo gente boa, né? Eles não mataram a gente porque a gente está obedecendo o que eles estão falando, que legal, né? Então são muito bozinhos. Então esse quadro foi feito para isso. Então essas técnicas de iluminação aqui, ó, está iluminado essa parte aqui está um pouco mais escura, isso é para projetar o teu olhar lá para cima, e ele coloca os índios assim, os índios estão de boa, né, todo mundo está assistindo, estourou alguma coisa que eu não sei o que é, mas estourou aí. Então, ó, os indígenas são representados como se compreendessem o significado do ritual católico. Então é isso que está escrito aqui, ó, é o que o cara está querendo mostrar. Ah, que bonito. Então se você pegasse esse quadro e levasse ele lá para a Europa, o pessoal vai falar, nossa, como esses índios são bonitinhos, como esses indígenas são gente boa, eles estão todos aqui, tranquilão, concordando, tudo bonitinho. Olha que lindo, maravilhoso. Tá bom? Mas na verdade isso não acontece, isso na verdade não aconteceu. É só uma forma de você passar uma imagem, uma ideia positiva da nação. Então a pessoa chega lá e olha e fala, nossa, que legal, né? Poxa vida, olha só, vamos educar os índios, vamos fazê-los se tornarem pessoas, porque eles não são pessoas, eles não achavam que os índios eram pessoas, eles não achavam que os negros eram gente, eles achavam que eram os animais e eles precisavam ser domesticados.
Então, aqui, os animaizinhos, que é o que eles acreditavam, estavam aqui assistindo eles fazer a cerimônia, tá? E essas e outras coisas desse tipo. Então, gente, essa foi a aulinha de hoje, para vocês entenderem como é que o pessoal usa as imagens para tentar te provocar uma reação dessa forma. Até hoje eles fazem isso, mas como eles fazem hoje, talvez a gente vai falar na próxima aula. Mas ainda hoje isso é feito. Então, isso é uma coisa que eles usam hoje em dia, esse tipo de imagem, esse tipo de fotografia, para te passar que a coisa tá boa, que a coisa tá bonita e que tá todo mundo feliz. Tá bom? É isso aí, pessoal. Aquela perguntinha lá do começo, quem quiser responder, responde, que eu dou um ponto positivo para vocês. Feliz Natal, próspero ano novo, até que a morte os separe. Tchau, tchau. Fui.